paz do Senhor, nós estamos aqui na ADCAIC, que fica localizada na Avenida Benedito Bentes, número 14. No entanto, a história deste templo não se iniciou aqui. A paz do Senhor Jesus, eu sou a irmã Genilda, estamos aqui na Igreja do CAIC há 25 anos e quando a gente chegou aqui não era nada do que vocês podem ver agora. Era uma igreja sem janelas, sem portas e sem piso. Meu nome é irmã Vera, nós estamos aqui desde 1999, dia 15 de abril de 1999. O Senhor nos permitiu estar neste lugar. O pastor que iniciou esse trabalho foi o pastor Reinaldo Miranda. Ele pastoreava Benedito Bentes II e o Espírito Santo de Deus fez entender que havia possibilidades de abrir uma subcongregação e a subcongregação foi aberta. E o primeiro dirigente da nossa subcongregação foi o pastor Geudi Timóteo Sobrinho. O primeiro endereço que o Senhor nos colocou foi na Rua Novo Horizonte, né? Em uma casa que foi alugada pelo nosso pastor Reinaldo e transformada em um templo. Tinha aproximadamente, eu acredito que 4 por 5, o ambiente em que nós começamos a cultuar o Senhor. Posteriormente, houve a necessidade com o crescimento do reino, a semente sendo plantada, muitas almas aceitando Jesus. Aí paredes foram derrubadas a ponto de não ter mais como derrubar as paredes e nós precisávamos de um local mais amplo. Nessa época estava conosco o presbítero Experdito, era ele o dirigente da congregação na época. Quando foi pedido ao pastor Jaime, que então não era pastor, mas membro da igreja, para que se falasse com o pastor saudoso Zeneco, né? Pastor Zé Antônio dos Santos, para que ele nos permitisse vir a este lugar. E esse lugar estava assim, cheio de mato, né? Só com uma coberta e os esqueletos, né, da construção. Primeiro culto aqui eu lembro que a energia era uma gambiarra. Somente fios que os irmãos colocaram e algumas lâmpadas. Era uma iluminação não tão boa. O piso era bem grosso, tinha aquelas pedrinhas. Quando a gente ia orar, doía no joelho. Os bancos eram aqueles bancos que não tinham encostos, para ter assim um pouco de... para se sentir bem nos bancos. Eram bancos normais. E foi bem difícil o começo, mas o Senhor nos deu vitória. São 14 dirigentes que passaram por essa igreja desde a sub até hoje. E ela foi desmembrada em 2015. Em 2015, o então pastor Jaime concluiu a obra aqui, que iniciou-se com o pastor Geudi, que retornou a essa igreja, para fazer a construção. Na realidade não era reforma, a construção, porque a igreja, nós recebemos essa igreja com os esqueletos, alguns muros, e daí começou-se a se desenvolver. O pastor Geudi veio para cá justamente para isso, como um construtor. Posteriormente, o pastor Jaime ficou com a área do acabamento. Foi com ele que foi colocado os pisos, as portas. Depois dele, houve a inauguração do templo. O nosso pastor José Antônio dos Santos, ele fez a inauguração do templo. E no ano seguinte, ele dormiu no Senhor, assumindo a presidência o nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Quando o nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima assumiu a presidência, ele entendeu que precisava haver uma mudança. E chegou aqui nosso missionário, pastor Jadson Esdra, veio para cá, né, assumiu a igreja e a obra continuou. Nós fizemos a construção, no entanto, depois da obra concluída,
havia uma necessidade de um desenvolvimento evangelístico. E aí o Senhor manda esse grande homem de Deus que desenvolveu a obra evangelizando para o crescimento da igreja. E concluindo aquela tarefa que o Senhor tinha determinado a ele, veio o nosso pastor Geraldo José. O pastor Geraldo José, ele pegou um período assim difícil, período da pandemia, aonde nós tivemos que ir para casa e ficarmos em casa e ouvirmos a palavra de Deus de casa, os pastores, meio que isolados do povo, e a obra, ela se deu seguimento, né? Saímos da pandemia, e aí pastor Geraldo precisou ir para outro lugar, e pastor Jabinael assumiu. Quando ele assumiu, entendeu que havia uma necessidade muito grande de fazer uma reforma no nosso púlpito, e ele fez um grande trabalho com as obras externas aqui na igreja. Com a saída dele, veio o pastor Eliasar, que ficou interinamente 4 meses, até a chegada do nosso pastor Jaziel, né? Um obreiro, cuidador de ovelhas, que permaneceu conosco aqui, cuidando do rebanho, por um período longo. O Senhor operou em nosso meio, através da vida do nosso pastor Jaziel. A obra que Deus tinha nas mãos dele era cuidar das ovelhas. Houve a mudança de pastores, e quando eu cheguei, encontrei o pastor Marcos Júlio. E bem interessante, porque pastor Marcos Júlio, ele trabalhava em todas as áreas. Pastor Jaziel, um homem muito espiritual, cheio de Deus, cuidou de nós de uma forma espetacular. Algumas coisas pequenas que eram necessárias ser feitas, ele fez. E na sua saída chegou o pastor Marcos Júlio, um homem muito ativo, homem de obras e também de muita oração. E foi um homem muito fervoroso, um homem com muito amor pela obra, em todos os sentidos. Ele tinha olhar pela obra espiritual e pelo o templo em si, a igreja, tanto organismo quanto igreja administrativa. Pastor Marcos Júlio também chegou aqui para somar, um pastor bem animado, bem fervoroso, passou um bom tempo com a gente, cuidando das ovelhas, e logo em seguida também ele foi enviado para a Bolívia. Na saída dele chegou o pastor Fernando. Pastor Fernando chegou, passou 3 meses conosco, não ficou por haver uma necessidade de substituir o pastor que estava saindo da sede da região. Vindo para cá, o nosso atual pastor, Gutenberg, que está conosco, pastor Gutenberg Menezes, com a sua família, em uma grande obra, desenvolvendo uma grande obra. Chegou, encontrou algumas coisas aqui a serem feitas e não cruzou os braços. Está aqui conosco, nesse movimento, um movimento muito lindo em que a igreja tem abraçado. Em nome do nosso pastor Gutenberg e do todo o diretório, queremos agradecer a todos os nossos irmãos que têm contribuído com essa obra, não só financeiramente, mas também colocando a mão no arado. Que o Senhor continue nos abençoando e a gente prossiga nessa crescente. Juntos, na doutrina, na fé, na oração e na comunhão para a glória do nome de